Se o STF está no banco dos réus é uma pergunta de 1 milhão de códigos e 1 milhão de constituições, porque o STF nunca foi tão atacado como nos últimos anos, né? E isso gerou, obviamente, uma reação do próprio STF. É preciso que isso fique muito claro porque o STF é tão atacado e por que as pessoas podem perguntar se ele está no banco dos réus. Veja, lá atrás, quando o Supremo chegou no auge, né, de receber ataques, depois que os ministros foram agredidos, até mesmo em avião, ao episódio do ministro Lewandowski, o episódio do carro do ministro Gilmar, que foi atomatado, né, coberto de tomates e frutas, enfim, em Curitiba, parece, a casa do ministro Fachin, o apartamento cercado por manifestantes num determinado momento, e no Rio Grande do Sul o ministro Fux foi impedido basicamente de fazer uma palestra. Vejam o grau de animosidade que se criou com relação aos ministros do Supremo. E aí começaram a atirar, inclusive, foguetes. Aí escancarou o problema e chegou o momento, e aí fake news e tudo isso, o Supremo, digamos assim, na espera que a Procuradoria-Geral da República, na época com Raquel Dodge, agisse em defesa do Supremo. O que significa defesa do Supremo nesse caso? Tomar as providências, fazendo inquéritos, processando essas pessoas, enfim, fazendo essa proteção ao Supremo. O Supremo se viu obrigado a lançar mão do regimento interno. O que diz o regimento interno? Que em determinadas circunstâncias, havendo crimes nas suas dependências, né, e agora a interpretação é de que, claro, as agressões já não se dão nas dependências, mas também fora, porque com as redes sociais, imagine-se, até o conceito de flagrante já não é o mesmo de 1940. Veja-se o caso do Daniel Silveira. Pois então, o Supremo lança mão de seu regimento interno, porque ele sofria aquilo que se pode chamar de contempt of court, o desprezo à corte, o ataque. Aí, a partir disso, o presidente era o Toffoli, ele nomeia o relator, como relator, o Alexandre de Moraes. Ali começa tudo. É impossível falar no Supremo Tribunal e nas críticas e nos ataques, enfim, que ele tem recebido, e aí vem a pergunta se ele está no banco dos réus, sem pegar lá a origem. A holding disso está naquilo que a gente pode chamar hoje de um inquérito-mãe, onde tudo está pendurado. Aí tudo que é fake news, a questão das manifestações golpistas, o 8 de janeiro, acabou todo ele, por conexão, enfim, pendurado nesse grande inquérito. E que até mesmo chega ao ponto de que quando o Supremo é atacado, e o próprio ministro Alexandre, com o caso do Elon Musk, também é ali. Né? As pessoas olham de fora e acham tudo isso exagerado, porque o Supremo não deveria fazer. O Supremo o faz porque ele foi atacado. E, como não foi defendido, ele tem que lançar mão daquilo que ele tem, que era o seu regimento interno. E, a partir disso, tudo aconteceu. Também o Supremo não imaginava, quando ele lançou o seu inquérito lá atrás, não imaginava que apareceria o 8 de janeiro. Vejam, é que no Brasil ninguém morre de tédio. Sempre surge uma coisa nova. Por isso que talvez você possa dizer, o inquérito não termina nunca. Bom, os acontecimentos também não terminam. A predisposição do Supremo, ela advém exatamente do contexto da política brasileira e daquilo que são as relações entre os poderes. O Supremo acaba tendo esse protagonismo num processo em que talvez ele mesmo fosse
se tornar a próxima vítima dos ataques. Por quê? Porque lá atrás, há 2, 3, 4 anos atrás, tinha-se um governo como o governo Bolsonaro, que a todo momento, né, imagine o presidente da República num 7 de setembro chama o ministro supremo de canalha. O que está acontecendo nessa república? Há um desfile de tanques na frente na Praça dos Três Poderes. Há uma aglomeração no uso de um 7 de setembro para demonstrar força, enfim. E a todo momento se dizia, né, por exemplo, lá atrás teve um Twitter de um general, Vilas Boas, que de certo modo mudou a história do Brasil, ameaçando o Supremo Tribunal. Isso tudo é um somatório. Digamos assim, é uma questão, uma adaptação darwiniana. Num ecossistema político brasileiro, no ecossistema político criminal, as espécies vão se adaptando e o Supremo, digamos, foi ganhando anticorpos e se defendendo, para se defender. E ele estava dentro desse próprio sistema, claro. Por quê? Porque num primeiro momento ele ajudou a vitaminar a Lava Jato. Porque, no fundo, por que tudo isso aconteceu? Por que o 8 de janeiro? Por causa do lavajatismo e da Lava Jato. Não existiria Bolsonaro e bolsonarismo sem o lavajatismo. O lavajatismo é aquilo tudo, um certo produto de 2013. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal vitamina num determinado momento esse lavajatismo ou a Lava Jato. Veja, por exemplo, o embate entre Sérgio Moro e Teori Zavascki. Sérgio Moro parece que ficou vencedor. Segundo momento, a presunção da inocência. O Supremo muda em 2016 a visão sobre presunção da inocência. Graças a isso, inclusive, Lula depois será preso. Todos esses elementos foram fortalecendo a Lava Jato, fortalecendo esses movimentos todos anti-Supremo. Por incrível que pareça, o Supremo, naquele momento, vitaminava a Lava Jato, pode-se dizer assim, isso parece consenso, e ao mesmo tempo aumentava os seus inimigos, o que é um paradoxo. E ele foi, mesmo assim, sendo empurrado contra a parede. Aí o Supremo começa a se dar conta de que ele poderia ser a próxima vítima e assume, e isto faz com que proporcionalmente seu protagonismo aumenta. Aí vem as eleições, tudo isso que nós sabemos das eleições, aquilo que aconteceu no dia, a coragem do ministro Alexandre de Moraes, depois vieram a transição entre a eleição e o ataque terrorista do aeroporto, os ônibus incendiados, etc. Aí veio o 11 de novembro com o manifesto, a nota dos militares, olha como tem coisa, para chegar onde? No 8 de janeiro. Do 8 de janeiro para cá, nós sabemos tudo e o Supremo Tribunal tem todo esse protagonismo. Ele pediu isso? Não. O Supremo não coloca um outdoor dizendo: estamos à disposição de crises, por favor entrem com ações. O Supremo não age a não ser provocado. Alguém vai dizer sim, mas o Supremo fez inquérito de ofício. Também ele fez sim, que é o grande inquérito. Por quê? Porque teve que fazê-lo, porque afinal é um problema sistêmico. O Supremo defende a Constituição e nisso está pendurada a democracia. Se o Supremo é atacado, não se defende a Constituição, não tem mais Supremo, não tem Constituição, não tem mais democracia. Tem que se entender isso. Pode-se dizer assim que o protagonismo do Supremo Tribunal é uma decorrência de todos esses sucessos e insucessos históricos que aconteceram. É um resultado. O protagonismo do Supremo não é uma ideia, não é um planejamento,
O protagonismo do Supremo é simplesmente o produto de uma contingência histórica. Uma democracia não depende e não pode depender de protagonismos. Quando há protagonismos é porque a democracia está com problemas. Então, e tanto é que a democracia teve problemas que houve o 8 de janeiro, o que demonstra que talvez a democracia entrou em crise naquele momento, ou seja, quase houve um golpe, porque as próprias instituições não souberam dar a resposta institucional no momento do nascedouro do problema. O Supremo, aí nesse sentido é interessante que o Supremo soube dar, mesmo que residualmente, a resposta com o seu inquérito, o famoso inquérito que ele mesmo, por 9-1, depois disse que era constitucional. Se o Ministério Público tivesse, por exemplo, defendido o Supremo naquele momento, não haveria nada disso, não haveria nem esse grande inquérito. Se o Ministério Público tivesse entrado com ações das pessoas que estavam na frente dos quartéis, se o Ministério Público tivesse cuidado com as rádios, que todos os dias incentivavam o golpe, era só ligar qualquer rádio da República e se ouvia as pessoas dizendo, olha o 142, aí cadê o Exército, etc. Eram radialistas, jornalistas e jornaleiros, né, que ficavam fazendo isso, e isso é crime, está no artigo 286 do Código Penal, nada disso foi feito. Veja, a ausência de um conjunto de providências institucionais, veja o que isso causa. Causa um protagonismo. Portanto, o protagonismo é resultado de ausências. E disso temos que tirar lições. Os rigorosos de ontem necessariamente nunca são os de ontem e não serão os de amanhã. Os rigorosos de hoje são contingenciais, sempre, principalmente num país que depende de protagonismos, né? Digamos assim, o sistema jurídico brasileiro ele depende muito dos acionalismos, das questões pessoais, tanto é que a gente costuma, no Brasil é muito comum dizer assim, fulano será condenado ou absolvido, isso depende da composição do tribunal. Ora, se depende da composição do tribunal, depende se lá estão os rigorosos ou não rigorosos. Usando aí essa alegoria do rigorismo, né? Nem estou dizendo se é bom ou se é ruim, estou apenas dizendo que os rigorosos no Brasil são sempre fruto de contingências. Primeiro, o semiparlamentarismo é de duvidosa constitucionalidade no Brasil, porque já houve uma resposta lá em 1993, dizendo que o Brasil fez a opção pelo presidencialismo. E essas são questões que são da petricidade, né, da Constituição. Então, a pergunta anterior, se o Brasil precisa de uma nova Constituição, eu particularmente penso que não, e até eu fico imaginando assim, num exercício, eu fico imaginando com algumas figuras do parlamento brasileiro, eu fico imaginando a bancada da bala introduzindo a pena de morte. E eu fico imaginando o lobby para colocarem lá dentro da Constituição o emprego, o cargo de carrasco. A grande questão, né? O carrasco seria por concurso público, por indicação, como seria? Teria plano de carreira para carrasco, que ele começa como carrasquinho, depois ele se torna sênior. Em que momento
vai depender da perícia dele. Como seria a nossa pena de morte, por exemplo? Seria por corte de cabeça? Seria por enforcamento? Seria por veneno? Isso é um problema. Nos Estados Unidos está dando errado, câmara de gás. Como seria no Brasil? Muita gente quer a pena de morte. Eu estou apenas fazendo uma alegoria para mostrar, né, daquilo que, se é ruim, pode piorar. Minha tese: nós, não é que não precisamos de uma nova Constituição, eu seria mais dramático, contundente, eu diria. É impossível fazer uma Constituição que possa ser melhor que essa. E os problemas do Brasil não são por causa da Constituição. A Constituição, eu tenho elementos objetivos para mostrar. Se alguém desconfia da nossa Constituição, vamos olhar o Brasil de antes de 88, pelo amor de Deus. O que era o Brasil antes de 88? O que era a saúde pública? Setores imensos da sociedade, coberturas sociais e tudo isso. O Brasil é outro. O Brasil cresceu graças à Constituição. A Constituição não resolve problemas, simplesmente. Não adianta você colocar na Constituição a proibição da febre amarela, porque tem que comunicar aos mosquitos, né? Então, de nada, você não pode. Né? Até o Supremo tentou fazer uma coisa aí de estado de coisas inconstitucionais com relação aos presídios, né? E na época eu disse, quando decidiu assim, disse, olha, isso não vai dar certo porque é impossível fiscalizar e vai passar uns anos e os presídios vão continuar iguais. Continuaram iguais, pioraram e não adianta dizer isso. O que melhora os presídios não é colocar na lei que eles têm que ser bons. Eu entrei no Ministério Público em 1986 e tinham acabado de aprovar a nova lei de execução penal. E ali dizia que todos os presos têm direito a uma cela assim, assim, de tamanho X. Isso nunca foi cumprido, não vai ser cumprido provavelmente. E a luta é exatamente por fazer efetivar uma Constituição como a nossa. A nossa Constituição é a melhor Constituição do mundo. A Constituição brasileira, se eu fosse resumi-la numa frase, eu diria: esta Constituição visa a desigualar a desigualação. Isto é, isto que está desigual precisa ser desigualado. E desigualando a desigualação, eu tenho um pouco mais de igualdade. Parece bem pueril, parece uma coisa bem fofa, dúctil assim, né? Mas é o que são as constituições. As constituições são esperanças também. As constituições são utopias, elas não são distopias. As constituições são esperanças para o futuro. Esta nossa, ela deu pouco até agora daquilo que ela pode dar. Talvez a gente tenha que olhar para o futuro para ver quanto que ela pode nos dar e não aquilo que ela não está nos dando. Ela não está nos dando por culpa das nossas instituições também. E esse é o ponto. E às vezes se espera demais da Constituição, né? Eu lembro que se dizia, o Gilmar sempre conta isso, o El Jobim que conta, que quando estavam fazendo a Constituição, o Bernardo Cabral tinha voltado de um almoço e disse que o taxista disse para ele: olha, vocês estão discutindo aí essa questão dos indígenas e tantos e tal, dentro da Constituição, etc, etc. Tudo bem, tranquilo, mas o doutor não pode ver lá um espaço, um capítulo para os taxistas? Ponto. E com isso, então, dá para explicar bem o tamanho da nossa Constituição e seus limites e suas coisas brasileiras. Hoje há brincadeiras assim, né, e verdadeiras, e casos do sujeito discutir se pode colocar um ofurô no deck do apartamento lá. Isso é um problema do regulamento do condomínio. Mas o sujeito, se ele fizer uma boa trucagem, truques, saltos triplo carpados, etc., ele vai dizer: oh, estão violando o meu direito à propriedade. Estão violando a minha dignidade, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é uma maravilha, porque serve inclusive para
para proibir a caça aos patos. Sim, sim, há decisões, proíbe-se a caça aos patos com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que é a percepção do homem sobre os animais, sobre patos, etc. Estou apenas dizendo como as coisas funcionam. E assim, claro que se banalizou, se criou uma coisa que eu chamo de panconstitucionalismo. Assim como existe o panprincipiologismo no direito, o ministro Toffoli chama de principiolatria, que é a mesma coisa que eu chamo de panprincipiologismo, que é usar princípio para tudo. Tem um negócio lá, o cara diz assim, não, isso aqui viola o princípio. Bom, se viola o princípio, mas e o que é esse princípio? Às vezes as pessoas não sabem o que é esse princípio. Então se banalizou. Aí também há coisas do tipo de exageros nas próprias decisões do Supremo. Veja que não faz muito o Parlamento aprovou lá um dispositivo, parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, parece. Dizia assim, a cada 90 dias tem que fazer a revisão da prisão preventiva. É uma coisa importante, porque a cada 90 dias se faz a revisão da prisão. E o Supremo considerou inconstitucional. A pergunta que se faz é, a Constituição trata desse assunto? Não, né? Se a Constituição não trata desse assunto, onde que bate o que é uma inconstitucionalidade? Uma inconstitucionalidade é quando a lei ou o ato normativo bate na trave. Mas tem que ter trave. Se não tem trave, não tem inconstitucionalidade. Nem tudo é inconstitucional e nem tudo está na Constituição. Existem coisas que são resolvidas pelo Código de Posturas do município. Se o sujeito tem uma casinha, do lado dele tem uma igreja, daqueles pastores que acham que Deus é surdo, sabe? Tem essas coisas assim, passam. E aí começam uma grande discussão que chamam isso de uma discussão de constitucionalidade. Não tem nada de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Não tem que colocar o princípio da privacidade, descanso, lazer e da liberdade religiosa. Não. Pega o Código de Postura do município ou a lei do meio ambiente, está lá escrito, depois das 10 não pode fazer barulho, acabou. Onde que está a constitucionalidade? Estou usando isso. Estou fazendo uma caricatura, uma alegoria ou uma metáfora para dizer que nós também exageramos e que há uma certa banalização do uso dos mecanismos de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Nós criamos uma espécie assim de uma sociedade de litigiosidade em que o cidadão, paradoxalmente, ficou em segundo plano. Ele se tornou um cidadão de segunda classe. Por que ele se tornou um cidadão de segunda classe? Tem um latido de cachorro, corre todo mundo para a delegacia fazer um BO. As grandes empresas, elas usam o judiciário como uma espécie de call center para resolver seus problemas. Aliás, a frase não é minha, eu como água mineral vou citar a fonte. Quem disse que as grandes empresas usam o judiciário como call center por vezes foi o ministro Luiz Salomão, que com toda razão queixa-se num determinado momento pelo número de ações sobre pequenas coisas de telefonia que deviam ser resolvidas de outro modo, corre-se ao judiciário. E veja, o sujeito paga só o sujeito tem um ponto da NET, vamos supor, essas coisas aí de TV a cabo, e ele quer 2 pontos. Aí a NET quer cobrar dele. Não sei se deve cobrar ou não. Aí, em vez de protestar com a NET, discutir, etc., corre na defensoria. E a defensoria, então, em vez de discutir isso de outro modo, já faz uma ação para todos os pontos da NET. A grande questão eu não sei se há um direito fundamental das pessoas terem o segundo ponto da NET. Eu não sei se isso é uma discussão que tem que ser feita no plano do judiciário e da judicialização.
E assim todos os dias. Aí criamos estruturas dentro do judiciário brasileiro ao ponto de se criar estruturas autoritárias, inclusive, em que, por exemplo, os juizados especiais acabam sendo uma espécie de enclaves dentro do judiciário, porque você não pode recorrer das decisões das turmas recursais para o próprio STJ. Por quê? Porque não pode. O único recurso caberia se fosse uma questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então veja como que nós criamos cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque os próprios cidadãos, eles parecem que insistem em ser tutelados. Correm por latidos de cães, tudo isso corre ao judiciário, do tipo, vou te processar, etc. Além disso, tem uma outra partezinha final, assim, que também tem que ser levada em conta, né? Que é a fabricação dos litígios. Eu sou de uma cidade pequena, assim, parnasiana. Minha mãe lá, meu pai tinha uma casinha no sopé da serra, e a gente sentava ali, via as vacas pastando, etc, etc. E os conflitos da sociedade eram conflitos muito poucos. O sujeito furtava um varal, uma briga de campo de futebol. A sociedade funcionava, tinha uma cadeia pequenininha, quase sempre vazia. Aí um dia, e os processos iam para uma cidade vizinha onde tinha um fórum. Um dia, alguém teve a ideia de botar uma delegacia de polícia. Todos comemoraram, etc. Só que o delegado tem cotas para cumprir. E aí, aquele varal e tudo isso que se resolvia de um outro modo virou inquérito. E virou inquérito e pronto. O que faz com esse inquérito? Tem que levar para o promotor. O promotor era da outra cidade. E aquela cidade bombou, ficou muito cheia. Alguém teve a ideia na minha cidade. Sim, já temos delegacia, agora vamos botar um fórum. E todos vibraram. Muito bem. Aqueles processos todos que nunca davam em nada e tal, acabaram indo na mesa do promotor, que também tem que fazer o seu trabalho e tal, que transformava tudo isso em processo e, por sua vez, tudo virou processo. Hoje a comarca está lotadinha de processos. As vaquinhas continuam pastando perto da casa da minha santa mãezinha, que morreu há pouco tempo, mas as vaquinhas andam por lá ainda. Mas o fórum está cheio. Estou tratando isto alegoricamente. Metaforicamente, eu quero dizer que nós também somos responsáveis pela criação de litígios. E também porque ninguém mais nos atende. Você liga para uma empresa, tem um robô. Você liga para bancos, ninguém te atende. Como tudo virou impessoalizado e virou robôs, a situação das pessoas desamparadas, elas se sentem desamparadas simbolicamente, porque você não me dá bola, e você vendeu uma mercadoria e eu não consigo falar com você, você não me dá bola, nesse ponto eu estou abandonado por você, eu vou ao judiciário. De algum modo lá, para o bem e para o mal, eu vou ter uma ação. Vou ter um advogado que será fornecido pelo Estado, o Estado vai me fornecer um advogado, e ali eu vou ser gente, de algum modo, para enfrentar o sistema. Funciona? Não, enche. Nós temos 350 milhões de processos, segundo estatísticas que estão aí. Portanto, precisamos falar sobre isso. Eu gosto muito dessa frase, precisamos falar sobre o assunto, parafraseando o famoso livro best-seller do Lyle Shriver, que escreveu um livro, precisamos falar sobre o Kevin. Quem era o Kevin? Kevin era um menino que matou 11 coleguinhas com arco e flecha. Aí a mãe disse para o pai, disse assim, precisamos falar sobre o Kevin. Eu acho que sim, né? Tinha que falar sobre o Kevin, né? Matou 11 coleguinhas com arco e flecha, estava na hora de falar sobre o menino, não é verdade? Está na hora de a gente falar sobre o sistema brasileiro. Se a moral, a economia e a política valem mais que o direito, é a grande pergunta.
Esta é a pergunta, sim, não é de 1 milhão de códigos ou de 1 milhão de constituições, mas de 1 milhão de horas-aulas nas faculdades e nos cursos de mestrado, doutorado, Brasil afora, mundo afora. Essa é a grande discussão, quando que a moral ou quando que a política corrige o direito e se pode fazê-lo. O que é o direito? O direito é a soma da moral, da política e da economia. Sempre pense numa reunião quando se está fazendo um regulamento da economia, regimento. Tem questões morais, questões políticas, questões econômicas. São as 3 questões. Pode escolher, sempre vai ter só essas 3. Soma todas as 3. Os interesses de um, de outro, etc. Artigo 1º é a lei. Então, o produto final desta conjunção da discussão da dona moral, da dona política e da dona economia, são 2, 3 senhoras fortes, elas discutem entre si e vão fazer o direito. O que é o direito? O direito é o produto das discussões deles e eles fizeram um regimento para controlar elas mesmas. O direito é isso. A Constituição foi feita para controlar os que a fizeram. A grande questão é que os que a fizeram vão obedecê-la. Aí começa a grande discussão. No dia seguinte, se quer mudar, por questões morais, políticas e econômicas, a mesma Constituição. Por isso que a Constituição brasileira é a que mais tem emendas no mundo. Por quê? Porque se quer mudá-la. É legítimo que se queira mudar, não há problema nenhum. O grande problema é que quando, por exemplo, questões morais, por exemplo, moralismos da sociedade, combate à corrupção, temos que fazer questões morais, tipo Lava Jato. Política, usar como lawfare o direito contra os seus adversários. Junta isso e tenta-se corrigir o direito. Moro e tantos tentaram. Resultado, ruim. Por quê? Porque quando o direito, que é o produto, é controlado pelos produtores, começa a dar errado. Todas as democracias funcionam quando nem a moral, nem a política e nem a economia controlam o direito. Vejam, por exemplo, quando dá esses imbróglios na Espanha, em Portugal, na Alemanha, para fazer um novo governo, demora 1 ano, meio ano e tal. Você já ouviu alguém dizer, se não dá mais, vamos acabar com esse regime, vamos fazer outra Constituição? Não, eles estão tentando costurar para ver se aquilo que está lá no direito que eles fizeram continua controlando eles. Como continua controlando eles? É uma maravilha. A democracia funciona, é que nem um árbitro de futebol. Quando ele não inventa, quando ele não sabe mais que o jogo, é um bom árbitro. Mas quando o árbitro inventa, porque ele já não obedece às regras do jogo, ele é um péssimo árbitro e apatifa o jogo. Então, a moral não corrige o direito. A moral não está separada do direito. A moral é coprodutora do direito, mas depois que o direito está feito, não pode vir a corrigi-lo. Mas eu não gosto dessa questão da droga e etc. Essa é sua opinião moral. Quer saber o seguinte, o direito deixa ou não deixa? Mas eu sou contrário. O direito permite ou não? É o direito que faz com que a democracia consiga sobreviver. Sobreviver a ela mesma. Por isso que o direito é esse fenômeno tão fantástico, que ele é feito por alguém que é necessariamente que vai controlá-los. Enquanto isso estiver andando, a democracia funciona. Nós mostramos há pouco a política tentando acabar com o direito. Era a turma dos golpistas. Resistimos. Agora temos que julgá-los para que a democracia entre nos eixos.